E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e vamos falar de Mac Livros. Vocês provavelmente já ouviram falar, o negócio já tá circulando aí na internet tem uma semana, 10 dias, acho que uns 10 dias já até esse vídeo sair. Eu achei um tema muito interessante, achei até a princípio que eu ia falar sobre Instagram, TikTok, etc. Mas eu sinto que aqui é um lugar melhor, é um lugar que as pessoas me assistem com mais atenção, é um lugar que as pessoas me assistem mais também. E eu acho que é um assunto legal pra gente deixar também registrado aqui, né? Nessas outras redes sociais as coisas se perdem muito fácil. No YouTube tudo fica mais fácil de achar, né? E salvo por muito mais tempo. E tem algumas coisas pra gente falar, né? Eu já mexi um pouco, já tem alguma repercussão sobre esse assunto, já teve uma mini treta sobre esse assunto também que eu quero falar aqui sobre. Eu já dei uma usada, já dei uma mexida, baixei aplicativo, entrei no site, dei uma revirada nas coisas e tal, pra entender, olhei um pouco do acervo, tem algumas coisas que eu acho que precisam melhorar. Então, vamos falar da coisa como um todo, porque eu sei que tem muita gente que já sabe, mas tem muita gente que não sabe, tem muita gente que não sabe, mas não entendeu direito a fundo, não mexeu, não viu, não entende como que funciona. E também eu acho que é legal a gente conversar sobre tudo o que envolve esse assunto, né? Inclusive o propósito dele, que é aumentar a quantidade de leitores no Brasil, facilitar o acesso à literatura. Antes de a gente começar, por favor, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, eu tô em todas elas. Todas, por favor, me siga em todas. Instagram, Twitter, X, TikTok, aquela coisa toda. E não esqueça de entrar no nosso canal do Telegram e nem de apoiar o canal. A gente vai ler, inclusive, esse mês um livro chamado O Grande Caderno, da Agatha Christoph. É um livro super elogiado, todo mundo diz que é muito bom e pesado. Então você já sabe, se você quiser bater papo comigo, as lives de Clube do Livro é uma experiência. A gente debate coisas muito profundas, eu falo muitas coisas da minha vida, as pessoas desabafam no chat, é uma coisa assim, é uma grande terapia em grupo. Então entra no Catarse do Livraria em Casa, que tá aqui na descrição, que lá tem o Clube do Livro. Bom, vamos começar do começo, primeiro mostrando a minha camisetinha da Chapel Roan, que eu quero, né, endereçar esse assunto, porque é uma camiseta que eu gostei muito. E segundo, quero logo adiantar aqui, abrir esse vídeo, porque eu percebi, assim, pra variar, né? Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a 10ª e nem vai ser a última, que quando sai algum assunto muito relevante, muito interessante, muito importante, a galera fica muito ansiosa pra falar sobre o assunto. O que eu acho muito bom, muito legal, vamos falar sobre e tal, etc. Só que também vem junto uma cobrança muito pesada pra que as pessoas falem sobre o assunto imediatamente. E eu já falei em outros momentos, inclusive bem recentemente, que eu sou youtuber, primordialmente. Sempre que eu descubro um assunto ou penso num tema que eu acho muito legal, eu quero trazer pra cá e não pras outras redes. Porque aqui eu posso falar com mais calma e eu sei que as pessoas me ouvem melhor. Só que, gente, já falei 10 vezes, vou falar a 11ª. O YouTube tem um tempo, as coisas demoram pra acontecer. Tem um cronograma, tem agenda, tem entrega, tem a agenda do Rodolfo, tem um monte de coisa pra acontecer. Então eu faço quando eu posso e quando eu estou preparado para falar sobre o assunto. O Mac Livros não vai acabar em uma semana, nem 2, nem 3. Então, calma, tá tudo bem, a gente pode falar sobre o assunto depois que ele já não é mais a grande novidade do dia, entendeu? Então tá, vamos todo mundo ser menos ansioso, slow content, aquelas. Bom, vamos começar então a falar do tal do Mac Livros, o que é isso, o que significa e como é que ele tá repercutindo aí. Antes de qualquer coisa, esse vídeo não é publicidade, não é propaganda, o governo federal não me pagou nenhum real, ninguém me pediu, né, profissionalmente pra fazer esse vídeo, alguns seguidores pediram e eu iria fazer de qualquer jeito porque eu acho um assunto muito legal, muito importante e que tem tudo a ver com o canal, tá? Então só pra ficar aquele, ai, a comunista se vendendo. Bom, o Mac Livros é uma iniciativa do governo federal, o Mac é o Ministério da Educação e essa é uma iniciativa que prevê criar uma espécie de biblioteca digital onde as pessoas podem ter acesso aos livros digitalmente, né? E ler no seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Obviamente, né, é uma iniciativa do Ministério da Educação, então tem toda uma proposta educativa de levar principalmente isso pros alunos, crianças, adolescentes, etc, para discussão em sala de aula, não só para livro de vestibular, não só para livro de prova, mas livros que sejam interessantes para serem debatidos dentro de sala de aula, porque a gente sabe, a gente vem falando disso aqui no canal principalmente, mas no Brasil inteiro, há muito tempo, que a gente precisa formar novos leitores e o melhor momento pra gente fazer isso é na infância, né? Embora muita gente comece a ler na vida adulta, e isso é incrível, maravilhoso, a maioria das pessoas começa na infância e acaba reduzindo na vida adulta, né? Esse é o processo mais tradicional. Mas quando ela começa, ela tem essa oportunidade de conhecer aquilo ali logo na juventude, a probabilidade de ela continuar lendo ao longo da vida é muito grande, além de todo o benefício educativo, de tudo, gente, assim, vocabulário você melhora, empatia você ganha,
ganha, você sabe argumentar melhor, você aprende muitas coisas, você conhece muitas coisas, você vê outros pontos de vista, você vê outras culturas, a gente está sempre falando sobre isso aqui. E eu inicialmente, inclusive, até achei que, quando eu vi, né, Mac Livros e tal, eu achei que ia ser uma coisa específica, tipo, fechada para alunos, talvez alunos de ensino público, ou mesmo alunos de ensino privado, mas eu achei que ia ter alguma correlação de você ser estudante para ter acesso, mas não, é uma biblioteca para o Brasil inteiro. Qualquer pessoa tem acesso, você precisa se registrar lá pelo Gov.br, né, que eu acho que a maioria das pessoas tem, se não tem também é muito fácil de fazer, e através desse acesso, desse mesmo login e senha, você consegue entrar no Mac Livros, de novo, no seu computador ou no seu tablet, celular, etc. Inclusive, inicialmente eu vi umas pessoas falando sobre não ter para iOS, né, para Apple, para iPhone, mas já tá disponível, inclusive eu já baixei e comecei a usar. Até peguei um livro emprestado, daqui a pouco eu falo qual que é e falo quais que estão ali os principais que eu dei uma olhada que estão no catálogo. E funciona assim, dentro da plataforma, você tem hoje, nesse momento, acesso a 8.000 títulos, mas o governo pretende expandir esse catálogo. Muitos títulos são títulos que estão em domínio público, ou seja, títulos que o autor já morreu há mais de 70 anos, então hoje não se paga mais direito autoral por esse livro, que é praticamente o que a gente muito fala da Antofágica e de algumas outras grandes editoras que têm surgido por aí e publicado esses clássicos com nova tradução, com nova capa, com nova ilustração, etc, para dar um tchan, porque eles não estão pagando direitos, então é muito mais barato publicar dessa forma esse título que está em domínio público. Então esses já estão disponíveis ali. Hoje em dia, quando você tem acesso a essas várias plataformas, tipo Esquilo, Aya Books, entre outras, muitas desses livros já estão lá, né? Porque estão em domínio público, então as marcas pegam, porque é zero custo, e eles conseguem ter um portfólio grande ali. Mas o que é interessante também do Mac Livros é que não tem só livros clássicos antigos de domínio público, que também são muito importantes, mas também tem livros recentes, livros atuais, livros que estão bombando agora, livros que já bombaram nos últimos anos, e não só nacionais, mas internacionais também. Embora eu achei que o acervo nacional é muito melhor e maior. E não tem só livro de ficção, também tem história em quadrinho, também tem livros de não ficção, tem biografias, tem os livros técnicos também. Pelo que eu vi, também tem até livros em outras línguas. Também rolou o Mac Idiomas, que é uma outra iniciativa do Ministério da Educação para ter acesso a ensino de inglês e espanhol gratuitamente, mas não é dentro da mesma plataforma do Mac Livros. E aí, como eu falei, qualquer pessoa consegue acessar, e você entrando lá, você pode escolher um livro que está disponível, tem várias categorias, etc. Daqui a pouco eu falo de algumas críticas que eu tenho sobre a navegabilidade do negócio, mas você escolhe o livro que você quer e você pega ele para emprestado. Você tem 14 dias para ler esse livro. Se você não conseguir em 14 dias, você pode pedir uma renovação por mais 14 dias. Se você lê o livro em 2 dias, em 3 dias, em 1 dia e 5 dias, ele ainda assim fica disponível para você pelos 14 dias. O problema disso, e que está sendo resolvido, que vem aí como uma atualização do futuro, é que eles têm uma quantidade, como se fosse uma biblioteca física, tá? Então eles têm uma quantidade específica de liberações por cada título. Então vamos supor, o livro X, ele pode ser pego por 50 pessoas simultaneamente, 100 pessoas simultaneamente, 1000 pessoas. Isso não tá muito aberto, a gente não sabe. Mas tem uma quantidade específica, porque isso tá em contrato, tá em acordo. Como eu falei, não tem só livro de domínio público. Os livros de domínio público, pelo que eu sei, são totalmente abertos. Todo mundo pode pegar, se todo mundo quiser pegar ao mesmo tempo, tá tudo bem. Mas os livros mais atuais, né, que ainda tem pagamento de direito autoral para autor, etc., tem uma quantidade específica liberada. Então, se, por exemplo, vamos supor que tem 1000 específicos de A Cabeça do Santo, que é um que tá aí bombando, que tá lá. Se 1000 pessoas pegarem, elas têm que esperar os 14 dias passar para esse livro voltar a ficar disponível. E você tem que entrar numa lista de espera. Quando esse livro fica disponível, você pega. Só que o ponto é esse. Às vezes você lê em 1, 2, 3 dias e você não precisa ficar bloqueando aquele livro 14 dias. Você pode liberar ele antes. Então, isso ainda vai ser ajustado, mas atualmente não é assim. Então, esse é o problema. Os livros acabam ficando mais facilmente inacessíveis. E principalmente os livros best-sellers do momento e tal, porque são o que a galera vai acabar pegando mais e que tem uma quantidade específica de arquivos para serem liberados. E você não baixa o livro, tá? Você lê ele no seu celular ou no seu computador. Eu mexi aqui no celular para ver como é que é. É bem assim, tem uma vibe bem parecida com a do próprio Kindle, do aplicativo do Kindle também. Você consegue mudar a fonte, aumentar o tamanho do texto, você consegue mudar a cor para fundo preto, fundo branco, fundo sépia. Você consegue fazer marcação com cor, escrever anotação também. Então ele tem as funções
funcionalidades mais importantes ali, basicamente, do que a gente tem no Kindle. E pelo que tava falando aí nas notícias, quando você lê os livros, depois, ele vai tendo, tipo, uma estatística que eu achei bem legal. Tipo, quantos livros você leu, quantas páginas você leu, qual foi o tempo que você gastou nessa leitura. Então, vai ter umas coisas ali interessantes, uns dados interessantes pra galera que adora uma estatística, né? Hoje, por exemplo, nesse catálogo de best-sellers, de livros mais famosos, bombados e tal, eles têm 1.200 títulos hoje disponíveis. E aí, dando aqui alguns exemplos de livros que estão disponíveis e que são aí best-sellers e tal, que são mais dos recentes, mais bombados. Tem, por exemplo, A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, que a gente já falou, que é um livro que tá muito em alta, inclusive vai ter uma adaptação. O Itamar Vieira Júnior tem O Coração Sem Medo, que é o livro dele que acabou de sair no final de 2025. Tem também Torto Arado, que é muito bombado. A Han Kang, por exemplo, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2024, tem lá o livro A Vegetariana, que eu acho que é o livro mais famoso dela, e tem o 100 Despedidas, que é o mais recente, também já tá lá disponível. Tem até, por exemplo, o Eduardo Louis, o História da Violência, que é um livro que acabou de ser republicado pela Todavia, porque antes era pela Tusquets da Planeta, também tá disponível lá. Tem, por exemplo, A Canção de Aquiles, tem Jogos Vorazes, tem o Hobbit, tem Harry Potter, Pedra Filosofal. Tem o Amanhã Tardará, do Pedro Jucá, que é amigo meu. Tem Mariana Salomão Carrara também, tem alguns títulos. Eu vi A Árvore Mais Sozinha do Mundo. E também tem livros indígenas, tem vários autores indígenas ali, como por exemplo Daniel Munducuru, que é acho que talvez o mais famoso, ou um dos mais famosos. Então tem uma preocupação de ter uma inclusão, de ter uma diversidade. Até quando você entra tem umas categorias do tipo literatura nordestina, mulheres na literatura, literatura indígena e tal. Então tem uma seleção ali, ainda inicial, mas tem uma seleção ali já com uma diversidade. Além dos clássicos, como eu já falei, tem Orgulho e Preconceito, As Meninas, O Grande Gatsby, um monte de Machado de Assis, tem os clássicos todos que a gente conhece, Jane Eyre, tudo tá lá. Vários da Jane Austen. Agora, o que eu tive de pequenas críticas aqui agora, do que eu consegui ver, olhar e tal, mexer e etc. Eu não sei, eu tô usando hoje, né? Hoje eu fiz o teste pra montar esse vídeo. E hoje, especificamente, que eu tô gravando ele, o site e o aplicativo estão com algum problema. Porque eu entrei por 2 navegadores diferentes, pelo Chrome e pelo Safari. Eu entrei pelo aplicativo e as capas não estavam carregando. Nenhuma capa carregando. Nenhuma. Quando eu vou lá nos filtros, que também... Primeiro assim, eu achei que a navegação podia ser um pouco melhor, principalmente do site. Demorei um pouco ali pra achar como que eu achava categorias. Porque quando você entra tem... Tipo Netflix, né? Tem várias seções ali com as indicações, né? De literatura, infanto-juvenil, etc. Mas ali são só alguns exemplos e tal. E eu queria ver mais coisa. E é quando você acha, finalmente, onde é o lugar que tem todas as categorias, e aí você vai clicando nelas e eles vão te mostrando os livros que estão disponíveis, aparece pra mim só, tipo, 20 na tela. Não aparece os outros. E eu acho que é um problema de navegação. Não é porque eu acho que os outros estão indisponíveis. Eu acho que realmente tá com algum problema de carregar mais títulos. Então, eu não conseguia ver, por exemplo, Jogos Vorazes, eu não conseguia achar ele em lugar nenhum, só pesquisando por esse nome. Então, eu acho que ainda tem algumas coisas que estão sendo ajustadas. Acho também que tem, obviamente, muita gente acessando ao mesmo tempo. Já tiveram 122 mil empréstimos de livros até agora, mais de 200 mil usuários até o momento dessa gravação do vídeo que foi divulgado aí na imprensa. Então, o negócio realmente tá indo muito bem, tá bombando e é muito legal. É muito bom saber que isso tá acontecendo. É muito legal ver que as pessoas estão tendo acesso a títulos que, hoje em dia, se você quiser ler, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar uma assinatura, ou você vai ter que pagar, comprar o título do e-book ou o livro físico em algum lugar, mesmo que você vá num sebo, mesmo que você compre de segunda mão, você vai ter que pagar. E hoje você tem acesso a esses títulos que estão bombando muito, que são muito legais, e que hoje você consegue acessar gratuitamente. Você consegue ler Torto Arado de graça, você consegue ler Cabeça do Santo de graça, você consegue ler Han Kang, você consegue ler Eduardo Louis de graça. Qualquer pessoa, independente se você é estudante ou não, qualquer pessoa pode ter acesso. Então isso amplia muito, embora sejam apenas 8 mil títulos nesse primeiro momento, são 8 mil títulos, que já é muita coisa, tem muita coisa disponível. Eu entrei no site, tem muita coisa disponível pra começar agora. Por exemplo, Coração Sem Medo, que é o livro do Itamar de dezembro, tava disponível, eu só fui lá e peguei emprestado. Tipo, eu consigo ler agora, é um livro de dezembro de um dos autores mais bombados do Brasil da atualidade, ou talvez o mais bombado, né, da atualidade. Então assim, é até difícil pra gente mensurar o verdadeiro impacto disso, mas é um grande impacto. E eu acho que o nosso trabalho que eu digo, não só meu como criador de conteúdo, tá? Nosso trabalho, de vocês também, é divulgar, é falar sobre o assunto, é comentar, é recomendar, é falar na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, pros seus amigos, etc. Até porque eu sei que a maior parte das pessoas que me assistem não estão com dinheiro sobrando, então é uma ótima dica, é uma coisa muito, muito legal. É lógico, você vai ter que ler no celular, no tablet ou no computador, você não vai poder ler no seu Kindle e nem você vai poder ler físico. Mas eu acho que também é um bom movimento
movimento pra galera ir se acostumando e se adaptando a outros formatos de leitura, porque, logicamente, o livro digital é mais barato, embora sempre tenha livros digitais de 50, 60, 70 reais, mas a gente sabe que é mais barato se você tiver que comprar nessas grandes promoções toda hora. Os livros bombados estão custando 20, 15, 10 reais, então também auxilia a galera a mudar um pouco o comportamento de consumo. Uma outra coisa que eu não falei antes, mas que eu tenho que lembrar é, você só pode pegar um livro por vez. Então você escolher o livro, você tem que ficar obrigatoriamente com ele por 14 dias, porque ainda tem esse problema da plataforma. Quando passar os 14 dias, ele é devolvido automaticamente e aí você fica liberado para escolher um outro título. Quando eles resolverem esse problema, você tecnicamente vai poder pegar, ler em 2, 3 dias, devolver e já tá apto a pegar mais títulos. Embora isso também tenha um problema, porque se as pessoas conseguirem devolver o livro e já poder pegar outro em pouco tempo, vai ser mais concorrido, né? Os acessos vão acabar esgotando mais rápido dos títulos, principalmente dos títulos mais bombados. Mas aí é isso. A gente vai vendo se a plataforma vai funcionar, o sucesso disso, e talvez as coisas vão ficando maiores, mais títulos, mais vezes que pode pegar emprestado, etc. Realmente, assim, talvez nos últimos anos, eu não me lembro de um movimento do Ministério da Educação tão interessante ou um dos mais interessantes como esse, que é uma coisa tão abrangente, que não é específica apenas para alunos, para estudantes, mas para a população inteira e de uma maneira tão simples, tão fácil, é muito objetivo. Lógico, o site pode ficar melhor, você pode conseguir achar melhor ali os negócios, tem esses problemas aí para resolver de capa, não sei o que lá, mas vamos também dar o crédito de que alguma coisa está sendo feita e está funcionando. Não tá perfeito, mas tá funcionando. E aí a mini treta que aconteceu esses dias foi porque o Alê Santos, que é um autor nacional, que é um cara que fala de diversas coisas, que tem vários posicionamentos, um cara ativista, um cara principalmente que fala muito sobre a questão das pessoas negras e tal. E eu acompanho ele em todas as redes sociais, conheço ele, já vi ele pessoalmente em evento, a gente não é amigo se falar e tal, mas a gente já se viu em evento. E ele fez um tweet que, assim, a resposta majoritariamente a esse tweet foi bem negativa. Vou ler pra vocês. Ele postou assim: alguém sabe dizer se o Mac Livros tem um plano pra fortalecer a produção nacional e distribuir também autores em começo de carreira independentes, ou vai se tornar um espelho do algoritmo e mais um distribuidor dos best-sellers internacionais? E, dando a minha opinião aqui sobre o assunto, e eu, acompanhando um pouco da repercussão do que aconteceu, eu acho que ele tem um ponto válido. Eu acho que a gente, quando pensa em literatura, a gente também tem que pensar nos autores entrantes, em facilitar que essas pessoas estejam na mão dos leitores, porque a gente também precisa fortalecer a literatura nacional de novos entrantes para que mais pessoas se animem a escrever e a gente tenha cada vez mais títulos e mais gente escrevendo e mais coisa legal surgindo e mais possibilidades de grandes hits que vão fazer diferença para nossa cultura, para nossa educação e tal. Mas esse é um dilema um pouco parecido com o que muita gente tem de crítica a, por exemplo, Lei Rouanet ou lei de incentivo ao audiovisual, né? Quando você fala de FSA ou algumas outras leis que eu nem vou entrar em detalhes aqui porque são muito técnicas, mas esses incentivos, quando você vai assistir um filme nacional, que você entra, aparece lá, né, tipo, governo federal, aí aparece Ancine, um monte de coisa, FSA, banco do BRDS, aparece um monte de coisa lá, é porque provavelmente esse filme teve dinheiro incentivado. E tem a Lei Rouanet, que muita gente confunde, acha que é pra filme, pra televisão, etc, mas a Lei Rouanet é mais pra evento. E muito da crítica, embora tenham várias críticas infundadas, mas uma crítica que existe, que é uma crítica complexa, porque ela realmente tem uma questão moral ali envolvida, que faz sentido, mas que tem, eu acho, uma explicação pelo que eu já trabalhei nesse mercado, é de que, por que, sei lá, uma artista grande, eu nem sei, tá, vou chutar um nome aqui qualquer, vou falar um sertanejo, o Gustavo Lima, vou jogar um sertanejo bem polêmico aqui, Gustavo Lima, ou outro artista grande, etc, recebe dinheiro incentivado para promover o seu evento, o seu show, a sua gravação de DVD, ou sei lá o que, ou, por exemplo, por que a Globo recebe dinheiro incentivado para fazer filme, para fazer conteúdo, série, inclusive, eu trabalhei na Globo fazendo pro GNT especificamente, fazendo não só isso, mas também fazia séries e documentários com dinheiro incentivado. Então pouquíssimo dinheiro saía de dinheiro bom, que a gente chama, né, dinheiro do caixa, mas esses programas de incentivo, como eu sempre falo, na verdade são retenções de impostos que essas empresas que aparecem lá, né, tipo, que fazem a produção, como por exemplo a Globo, ou até marcas como tipo Coca-Cola, McDonald's, etc, esse dinheiro fica retido de imposto de renda que eles pagam, fica retido numa conta e eles podem usar esse dinheiro para projetos culturais, para financiar projetos culturais. Eles não podem botar esse dinheiro no caixa, eles têm que pagar. O imposto é pago totalmente. A empresa paga o imposto totalmente. Mas uma parte dele fica alocado numa conta bloqueada pelo governo e você pode apresentar um projeto e usar esse dinheiro. Aí depende da lei, depende do código, depende da intenção, mas basicamente é assim que funciona o uso de parte de imposto de renda e de alguns outros impostos para a produção cultural, independente se é audiovisual ou não. E aí o ponto é, por
que o Gustavo Lima precisa de dinheiro incentivado? Por que a Globo precisa de dinheiro incentivado? Realmente, eles precisam? Não. Eles têm dinheiro pra produzir? Tem. Só que, quando você faz uma grande produção, você não tá só pagando o artista, o talento, os famosos. Você também tá pagando as pessoas que trabalham, a faxineira da produção, a camareira da produção, a cozinheira da produção, o câmera, o cara que segura o cabo man, que eu esqueci o nome, o contra-regra, o produtor do evento, o segurança do evento, tipo assim, o centro de saúde do evento. Tudo isso são pessoas que não ganham salários incríveis, mas que estão empregadas, trabalhando, ganhando dinheiro e gastando dinheiro na economia, devolvendo dinheiro para a economia. E esse é um dos grandes objetivos desses dinheiros incentivados. Não é descobrir um talento novo e elevar uma pessoa nova. Infelizmente, é onde o capitalismo pesa. Na real, a intenção principal é, lógico, promover a cultura, melhorar a cultura, etc. Mas também gerar emprego, né? Também gerar mais gente experiente, mais gente capacitada, produções melhores, produções cada vez mais experientes e mais sêniores, colocando o Brasil num patamar de produção a nível internacional, que a gente tá conseguindo chegar, finalmente ganhando prêmio, concorrendo a Oscar e etc, etc. O ponto é, o dinheiro incentivado para eventos e audiovisual não é necessariamente um dinheiro para fazer justiça social, entre muitas aspas. É para movimentar a economia e para profissionalizar mais a nossa cultura e amplificar a nossa cultura. E aí, o Estado também, o governo, ele não pode ficar selecionando. Esse cidadão merece, esse cidadão não merece. Lógico, pode ter regra, pode colocar lá, se o cara tem um faturamento acima de tal, ele não vai ter acesso ao dinheiro. Pode acontecer. Mas tecnicamente, por isonomia e um monte de coisa de gestão pública, o governo evita de ficar selecionando. Então não é isso assim, esse projeto é bom, esse projeto é ruim. É tipo, esse projeto preenche as especificações que ele precisa preencher, contrata pessoas, tem tal, isso, tem, cuida de saúde, cuida de lei do trabalho, faz não sei o que, tem todos os alvará, então beleza, tá certo, libera o dinheiro. E aí, quando a gente pensa no Mac Livros, eu acho que tem uma correlação com esse pensamento, porque significa que o objetivo aqui não é, inicialmente, talvez seja, e eu acho legal que seja, por isso que eu falo que é uma dúvida moral, e eu acho que ele tem um ponto, mas tem uma outra explicação. O ponto aqui é formar leitores. Então, não necessariamente amplificar autores nacionais. Não estou dizendo que não devemos amplificar autores nacionais, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo que o desespero do momento é aumentar a quantidade de leitores. Até porque os autores nacionais independentes, você consegue ter acesso aos títulos dele com preços melhores hoje em dia, né? Ou você assina um Kindle Unlimited, ou você paga, sei lá, muitas vezes no e-book R$2, R$5. São preços muito mais baratos que as pessoas têm muito mais acesso. Mas pra ler um Torturado, pra ler um Jogos Vorazes, pra ler uma Han Kang, pra ler um Eduardo Louis, você vai ter que gastar muitas vezes R$30, R$40, R$20, R$35, e as pessoas não têm esse dinheiro. Então, eu entendo aqui o objetivo, eu acho, né? Não perguntei pro Lula nem pro Ministério da Educação, mas eu acho que o objetivo aqui, na verdade, é fomentar a leitura, inclusive se aproveitar do hype desses livros para fazer as pessoas lerem, porque é aquilo, importa é entuchar livro na vida das pessoas para elas virarem leitoras e depois elas vão gostando de outras coisas e aprendendo outras coisas e se experimentando e etc. E, inclusive, escrevendo. Então não é como se incentivar o jovem ou adolescente a ler um hype internacional não seja bom, eventualmente, futuramente, para nossa cultura. Porque esse jovem, como todos os autores, eles se apaixonaram por algum livro na infância e na adolescência e pensaram, eu quero fazer isso também, eu quero escrever uma história. Então, pra gente ter novos autores, a gente precisa ter mais leitores. Eu acho que indiretamente o mercado nacional de autores vai ser melhorado com uma atitude como essa, com uma ação como essa. Mas, obviamente, não vai ser agora, não vai ser nesse primeiro momento. Então é isso, assim, é uma discussão válida, é um ponto válido. Não acho que ele esteja errado, mas eu acho que, primeiro, o negócio acabou de começar, a gente ainda precisa ver, você vê que a plataforma ainda não tá nem funcionando direito, e a gente tem que entender como é que vai funcionar, se vai rodar, se as pessoas vão esquecer, se não vão esquecer, o que as pessoas vão mais consumir nisso, pegar uma inteligência de dados também nesse assunto, e entender também como é que é o modelo de negócio do governo com essas editoras, porque tem livros ali que são de editoras, e eu não sei se os autores liberaram pra não ganhar, tipo assim, sei lá, se o Itamar Vieira Júnior falou, pode botar meu livro aí de graça que eu não preciso ganhar nada com isso. Ou que a editora falou, pode botar meu livro aí de graça que eu não vou ganhar nada com isso. Às vezes, eu imagino, posso estar errado, mas eu imagino que talvez o governo esteja pagando alguma coisa, mesmo que módica, mas alguma coisa para essas marcas, para ter a liberação desses livros que não são de domínio público. Mas também não sei, às vezes eles liberaram uma gratuidade ali, uma quantidade X que pode ser pego, até porque pro autor é bom também. É uma divulgação do trabalho dele, é
mais gente lendo o livro dele, se apaixonando pela escrita e comprando livros futuramente. Então pode ter sido na faixa, né? De graça mesmo. Então eu acho que agora o momento inicial é a gente conhecer, por isso que eu não gosto de fazer vídeo correndo. Acho que o momento agora é conhecer, entender, usar, ver como é que vai ser a repercussão das pessoas e eventualmente fazer melhorias. Porque a gente sabe que as coisas não nascem perfeitas, ainda mais quando é feita na iniciativa pública, sabe? Não tô criticando a iniciativa pública, eu não sou da privatização. As empresas fazem um monte de merda também, empresa privada. Mas o governo, né, assim, tem menos orçamento, as coisas são um pouco mais devagar, tem um período maior de ajuste ali. Então vamos ver se o governo vai manter isso. E também vamos ver qual que vai o governo que vai acontecer ano que vem, né? Porque aqui, sem querer fazer propaganda política, embora todo mundo saiba qual que é a minha posição política aqui no canal, dependendo do que acontecer nas eleições desse ano que vem, isso pode ficar largado às moscas. Bom, é isso. O que vocês acharam dessa conversa? O que vocês acharam do aplicativo? Usaram, não usaram? Já mexeram, não mexeram? Começaram a ler alguma coisa? Gostaram do catálogo? Me contem mais do catálogo também, porque eu também fiquei meio confuso, porque eu não consegui ver tudo. Então eu fiquei catando e fiquei vendo também na imprensa o que as pessoas falavam. Vamos continuar essa conversa aqui. Eu espero que tenha sido uma conversa produtiva, que a gente também reflita sobre outras coisas. E é isso. Me conta aqui embaixo nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, de mandar esse vídeo pras pessoas, compartilhar, por favor, dar like no vídeo, mandar nas redes sociais que tá vendo, etc. E me seguir, por favor, que é muito importante. Um beijo e até o próximo vídeo.